Esses dias teve um dos grandes influenciadores desse universo aí, que é o Primo Rico, ele teve com o Paulo Guedes fazendo uma entrevista, assim, profundamente chapa branca, né? Quem viu a entrevista lá, o Paulo Guedes veio apresentar o novo plano dele, ele sempre tem uma ideia, que é, vou colocar injeção direto na veia, e sempre tem dinheiro, como é que é? Injeção direto na veia pra Dona Maria na ponta. E aí ele veio na entrevista ele veio com a ideia de, não, vamos pegar dividendos da Petrobras e vamos entregar esses dividendos aí direto pro povo. E o Paulo Guedes falou aquilo me soou uma coisa assim, uma coisa de um diletante, um cara que sentou ali e tá, olha, isso aqui pode ser liberal, viu? Se eu encaixar direito essa história, acho que vai. Ele nem deve ter pensado nisso, na verdade isso sequer foi discutido. Só que ele fica jogando, né? Ele é um encantador de trader e ele faz isso, ele dá uma narrativa boboca pra um primo rico matar no peito e entregar pros caras ali redondadinha. Né? Ele arredonda a bola e entrega pro pequeno trader, o peixinho que eles falam, pro cara já chegar e entrar no mercado. Porque puta que pariu, esses caras que mexem no varejo que você descreveu são os caras que mais vêm com assim, gente, notícia incrível, Lira tá mandando bem. Meu irmão, o Lira enfiou uma trolha orçamentária agora, assim, épica. A trolha orçamentária, porque se alguém tá com alguma preocupação vamos dizer assim, os números fiscais do Brasil, essa pessoa tinha que estar assim, assustada. E o Lira, o conjunto de forças do Centrão que tá tocando essa porra, tá cagando e os caras, não, agora parece que está ajustado, o discurso do Lira com o governo está ajustado. Teve um Faria Limer aí que postou um negócio que afastou os louquinhos do governo. Eu não sei qual louquinho foi afastado do governo. O cara colocou isso, não sei se você viu. Ó, boas notícias, louquinhos afastados, Lira ajustando o passo, parece que as coisas vão andar agora. Eu não sei, assim, é uma parada muito louca, cara. Eu Não, não... o Brasil tá literalmente apoiando o pedalada fiscal, né? Os guerreiros aí que foram atrás da... O que é que os caras fizeram agora nesse orçamento? Se quiser, eu entro nisso, Renan. Por favor, traz, assim, é tanta pica, assim, é quase 4 mil pessoas morrendo por dia, tentativa de golpe de Estado. Se a gente for listando os problemas, é tão grande que o orçamento estourado que gera uma pedalada aí tá passando, assim, de boa, mas é bom trazer. Mas o problema é esse tipo de seriedade orçamentária, e até por isso que eu ressalto, é uma conquista recente. É uma conquista recente que, antes de ser conquistada, no tempo dos governadores de brasileirinhos incapazes, que passaram a ditadura inteira com inflação em pelo menos 2 dígitos. A inflação ficou no Brasil 5 décadas em 2 dígitos ou mais, não passou um mês. E aí eu não estou falando de inflação mensal, estou falando de inflação acumulada em 12 meses. Enfim, tecnicismo, mas ficou a inflação não, ali, juntar 12 meses e vendo, não ficou um mês abaixo de 10%, ou seja, em um dígito, 9 ou 8, só 10, 11 para cima, chegando ali a muito no fim, hiperinflação. A inflação não passou um mês abaixo de 10. Eu estou falando aí 50 anos, que é um período que vai até 94, se você for pegar, é um pouquinho menos de 50 anos, acho que são tipo 48, mas é fácil de achar esse dado. Então, os militares entram um pouco para conter essa revolta que surge, acho que foi no governo de Getúlio, que entrou, naquele governo começa em 55 até 58, uma coisa assim? Ou então acaba em 55, né? Enfim. Foi no governo de Getúlio, eu acho que a coisa foi para cima de 10%. Os militares entram para conter essa revolta, que já tinha 10 anos no Brasil ali, de inflação muito alta, e não entregam um mês de inflação abaixo dos 10%. Inclusive, é um dos motivos de demissão do seu Campos Bulhões, que estava, o dupla lá, Roberto Campos e Otávio Bulhões, estava muito focado em resolver esse problema, não conseguiu colocar, e colocaram uma alternativa levemente mais inflacionista e desenvolvimentista, que era o seu Delfim Neto, que administrou o milagre econômico. Vamos ver quando é que o defensor dos novos Campos Bulhões vão entrar em campo. E só um comentário aleatório, o Campos vai falar só se importava com a economia, mas saiu do governo em 75, estava mandando carta para o Paul Samuelson, dizendo, Paul Samuelson, não chame o Brasil de ditadura. Ali um pouco depois dele sair do cargo, não lembro exatamente o ano. Paul Samuelson, não chame isso aí que está acontecendo no Brasil de ditadura, porque não é. No período mais duro de torturas, etc., o Roberto Campos, suposto economicista, estava fazendo isso.
Então o problema dele era mais profundo que a economia, como o do Paulo Guedes é mais profundo que a economia. Eu fiz aqui a digressão, vamos para o orçamento. Tem várias regras fiscais que a gente tem que cumprir no Brasil. Teto de gastos é a mais famosa, talvez, porque passou recentemente, mas tem meta de superávit primário. Lembrar, se o presidente tentar descumprir a meta que ele fez com o Congresso, ele vai ter um problema ali e vai descumprir uma regra fiscal, que é a meta que ele tem que cumprir. Então, o orçamento existe um limite. Toda vez que você muda certos parâmetros do orçamento, por exemplo, se o reajuste do salário mínimo é maior do que se imaginava que seria, os números do orçamento precisam mudar. O governo enviou o orçamento de 2021 no meio do ano passado, como tem que ser, porque o orçamento é votado antes do ano de exercício. Né? O orçamento de 2021 deveria ter sido votado em 2020. Esses números previam, por exemplo, um INPC, que é o Índice Nacional de Preço de Consumidor, preço ao consumidor, ao redor de 2 e pouco por cento, e foi lá para 5% no fim do ano, porque teve uma surpresa inflacionária de várias fontes, etc. O que aconteceu? Vários gastos obrigatórios teriam que aumentar. Só os gastos com previdência seriam impactados em, salvo engano, era algo como 17 bilhões de reais, ou 12, 13, não lembro exatamente. Eu acho que dava 40 e pouco com os 26 que eles vão botar depois. Acho que era uns 17, era alguma coisa assim. Era um valor relevante. E precisaria mudar porque o salário mínimo foi maior, o salário mínimo de 2021 foi maior do que o esperado. O que é que aconteceu nessa versão? O que se esperaria era que o relator do Congresso pegasse esse projeto, tirasse outros gastos para você acomodar dentro do teto de gastos, colocasse nos gastos que iriam ficar maiores inevitavelmente, e você teria ali uma recomposição, uma mudança de estrutura do orçamento para poder garantir os gastos obrigatórios, que são obrigatórios. É proibido você não pagar a aposentadoria para quem tem direito à aposentadoria. Então vamos lá, ele precisava tirar 17 bilhões de outros lugares para botar lá. O que foi que ele fez? Adicionou 26 bilhões em emendas parlamentares e tirou 26 bilhões em gastos obrigatórios com base em... No quê? Que eu não entendi. Eu não vi a metodologia que esse sujeito fez. Mas se os gastos são obrigatórios, ele podia cortar? Não pode. Vai chegar uma hora que alguém vai mandar um aviso, o governo federal, vocês têm que gastar isso aqui, e vai ter que refazer o orçamento. Vai fazer o quê? Vai cometer crime de responsabilidade para deixar de pagar a aposentadoria para as pessoas? Ou vai cometer crime de responsabilidade fingindo que as regras fiscais não existem, como fez Dilma Rousseff? O Congresso Nacional acha que orçamento é o quê? Orçamento é um dos instrumentos mais importantes da democracia. Ou pelo menos foi isso que se dizia no impeachment de Dilma Rousseff. E que era correto lá, como era correto agora. Continua correto agora. E foi rasgado. Isso que estão fazendo é uma coisa absurda. É coisa de, como diria o Gustavo Franco, bom dia, Caracas. E o Paulo Guedes, que aprovou, usou esse início de 2021, esse orçamento atrasado, vai lembrar, o censo perdeu 96,5% do orçamento. Foi de 2 bilhões para 71 milhões. 3 e pouco, 3,5% do orçamento inicial. Não teremos censo em 2021. Quando as pessoas forem analisar o que aconteceu no Brasil nesse período histórico, elas vão ler, com sorte, o censo 2022. Vai ter 2010, vai ter 2000, vai ter 90, vai ter 80, não vai ter 2020, nem 2021, vai ser 2022 agora. Porque as elites políticas do Brasil são inteiramente irresponsáveis. Isso aí que foi feito, eu não entendo da parte jurídica da coisa. Eu queria estar aqui com o senhor Kim Kataguiri para saber quem é que tem que perder o mandato nessa história. Quem é que vai ser punido severamente, talvez perder a liberdade, porque eu não sei se o direito brasileiro encontra punição desse tipo para quem é responsável por esse tipo de ato. Mas se não encontra, deveria. Porque isso é imoralidade completa. O que foi feito no Congresso não teve critério. Não teve critério adequado. Simplesmente falaram, os gastos com previdência vão ser menores do que está dizendo aqui que vai, mesmo o próprio Ministério dizendo que são maiores.
No dia que foi aprovado, o governo disse inexequível. Inexequível é o quê? Não consigo cumprir. Não consigo cumprir é o quê? Não consigo cumprir se eu cumprir a lei. Isso aqui é uma previsão de crime orçamentário. O Ribamar Oliveira, maior jornalista que cobre contas públicas do Brasil, escreveu lá. Cortaram gastos obrigatórios, fizeram orçamento fictício. O TCU já está em cima. Eu quero saber se vão terminar esse processo, porque tem gente no Planalto e nos palácios que precisa ser responsabilizada pela pandemia, mas também tem gente no Congresso, e aí eu acho até mais do que no Ministério da Economia, que precisa ser responsabilizado pelo que aconteceu com o orçamento de 2021. Isso não é um tecnicismo, isso é uma questão muito grave e alguém precisa ser punido. Que seja o direito brasileiro com críticas e mudanças, se não tiver uma punição razoável para quem faz isso. Me animei aqui, gritei até, mas eu acho que é um recado importante para quem não está acompanhando, né? Ninguém está sabendo disso. Não, esse tema não está sendo